Vamos partir então para o vídeo 3 da série O ABC do Investidor. Já começou a ficar mais interessante, né? Acho que vocês gostaram do gráfico ali no vídeo 2 de juro real, juro nominal, né? Vamos lá, vou colocar mais pimenta aqui. Spread. O mercado financeiro adora essa palavra, né? Spread, pá. O que é spread, gente? Coloca um Google lá, inglês, português, diferença. E é verdade, é isso. Mas aí você vai ver que tem vários spreads, né? Pode ser spread de taxa de juros. Se o comprador de Petrobras é R$10, o vendedor é 10,01, o spread é 1 centavo. Qualquer diferença é um spread. Simples assim. Então, traduzindo a diferença, no mercado financeiro pode ser entre taxas ou entre valores nominais. Exemplo 1. Spread de juros entre compra e venda de títulos públicos. Taxa de compra, 12%. Taxa de venda, 12,12%. O spread é 0,12%. Diferença de ação. Ação da Vale do Rio Doce, por exemplo. Preço de compra, R$10. Preço de venda, 10,05. Qual que é o spread? 0,05. Então, tem gente que já ouve a palavra spread e assusta. Diferença. Tão simples quanto. É que Faria Limer adora complicar, né? Liquidação. É a data do pagamento financeiro. Por que isso é importante? Muitas vezes, principalmente em oferta pública, seja de ação, seja de um CRI, de um CRA, de uma debênture, né, que são títulos de crédito privado, vou colocar todos esses termos, book build, etc. Mas vamos lá. Tem uma data de reserva e uma data de liquidação. O que é liquidação? É o dia que você vai ter de fato que está com o dinheiro disponível lá, que vai ter que pagar o ativo. Basis point. Isso daqui é muito simples e chato ao mesmo tempo. Nossa senhora, o que acontece? Acontece que, de fato, eu gosto de falar em ponto base. Por quê? Imagina eu falar o seguinte, aumentou uma taxa X, aumentou de 10 para 10,1. Parece pouco, só que 0,1 de 10 é 1%. Quando você investe numa renda fixa, 1% não é tão pouco assim. Um exemplo básico, o famoso 1% ao mês. Então, em renda fixa, em longo prazo, é quase que impossível se conseguir, em longo prazo, 1% ao mês ou 12% ao ano. Só que numa ação, você fala assim, nossa, mudou de 10 para 10,1, as pessoas, nem mudou. É um mês de renda fixa. Só que cada 0,01 é um ponto base. Então, 0,1% em basis point são 10 pontos base. Como as mexidas em juros, elas são de 1%, 5% é muita coisa, tá? 5% nos juros é um absurdo de muito. Então, o mercado fala muito de ponto base. Nada mais é do que um percentual multiplicado por 100. Simples assim, tá? Bull market. Aqui eu já coloquei, mercado de alta. Só vou contar a história para você entender. Por que é bull? Vem lá do touro de Wall Street, lembra? Porque o touro, eu também não sabia disso, mas ele ataca de baixo para cima. Ele ataca assim, ele dá uma chifrada, te levanta. Então é bull. E o inverso, que é o bear market, é o urso. Eu também não sabia, mas o urso ele ataca de cima para baixo. Então, quando é um mercado de alta, touro, de baixa, bear, urso. Então, bull market e bear market, bull é de touro, bear é urso em inglês. É só para dizer o mercado em tendência de alta ou o mercado em tendência de baixa. Rating. Rating nada mais é do que o indicador da saúde financeira de uma empresa, um título, um país. E aí você vai ter quem é que dá o rating. Por que isso aqui é importante? O investidor inexperiente começou a investir e aí o assessor tem lá 3 títulos, tem debênture. É um nome feio, mas tudo bem. Temos lá 3 debêntures com taxas similares. Tem alguma diferença, mas pouca. Ele não está tão preocupado com a diferença da taxa. Aí ele começa a querer saber qual é a melhor relação risco-retorno. Então o rating dá a medida de risco. A gente vai ver bonitinho aqui um gráficozinho na sequência. Quem determina esse rating sou eu? É teu assessor? Não. É uma agência de rating. É uma empresa
bastante sofisticada que faz uma análise minuciosa daquele título, daquela empresa, daquele país, daquela economia e vai atribuir uma probabilidade de default. E fala, o rating dos Estados Unidos é o AAA, é o rating máximo. E aí vai caindo à medida que o risco aumenta. Investment grade é quando o risco de default ou de calote é bem pequeno. Então, baixo risco de inadimplência. Vamos preocupar com a nota agora que no desenho fica mais fácil. O título high grade, olha só, é alto grau de investimento. Então é baixo risco de default. Ele vai ter mais liquidez, mais investidores estão interessados nesses títulos, menos risco de dar calote, porém vai render menos. Não tem almoço grátis no mercado financeiro. High grade é boa nota de rating. High yield, o que é yield? Yield é retorno. Então, alto retorno, você vai falar assim, pô, isso é bom, eu quero alto retorno. Sim, do ponto de vista de retorno. Só que para ter alto retorno, tem mais risco. E aqui a gente está preocupado com risco. Então, vermelhinho para ele. High grade, azulzinho. Por quê? High yield, bom retorno. Porém, mais risco, maior risco da inadimplência, de dar calote. Menos liquidez. O mercado financeiro tende a ser mais conservador. Então, o grosso, high grade. Vou colocar uma pimentazinha aqui, outra ali. Selecionar algum high yield, diversificado. Volatilidade. Esse é um conceito extremamente importante, é o sobe e desce. Se você imaginar uma linha reta aqui e uma coisa oscilando um pouquinho aqui, baixa vol, e uma coisa oscilando assim, alta volatilidade. O tô rico, tô pobre, a oscilação do ativo é medida pela volatilidade. Quanto mais ele oscila, maior a volatilidade. A Selic é volatilidade zero, é o devagar e sempre. Demais ativos vão oscilar em cima da Selic. Então, finalmente, a reguinha de medida de risco das agências de rating, então estão lá. Tanto na renda fixa como na renda variável, crédito privado, economias. O Brasil tem a nota dele, tá aqui, ó. Hoje é um BB, né? Hoje nivelou, até a Standard & Poor's elevou aqui. Não é investment grade ainda, já foi. Então tá lá, ó. AAA, o AAA que a gente chama, baixíssimo, é o grau. Todos esses daqui, até o A-, ó, é grau de investimento, tá? E de boa qualidade. Então, se você tem um retorno melhor no A-, tá aí uma taxa mais interessante no AAA, eu aceito o risco. Até aqui, ó. Até aqui tá tranquilo. É baixa probabilidade de default. Aqui é médio, né? Ainda é grau, o cinza, ainda é grau de investimento. Mas já começa assim, ó. Ainda é. Mas qualquer vacilo perde o grau de investimento. Tá? Então aqui dá para encarar. A partir do BB+, que é o caso da Standard & Poor's e da Fitch, ou BA1, que é o caso da Moody's, é chata, eu prefiro Fitch e Standard & Poor's, a Moody's é meio chatinha, mas tudo bem, é questão de ficar olhando régua, olha para isso aqui. Qualquer um dos azulzinhos, ótimo, atenção, mas eu aceito, aqui é problema. Excepcionalmente, você vai ter aí um BB+, com uma taxa absurda. Ah, tá todo mundo pagando IPCA mais 5, aqui você tem IPCA mais 9, 10. Põe lá um pouquinho e torça, mas a partir do momento que é um grau especulativo, sim, você tem risco de default e aqui eu já nem olho. Isso aqui é suicídio, aqui é morte súbita. Enfim, eu como assessor, sinceramente, nem olho para esse tipo de ativo. A chance de default é gigantesca.